Welcome to Brazilian Pod Class. Bem-vindo ao Brazilian Pod Class. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 123, os Jogos Olímpicos, nível intermediário. I'm Marina Gomes and this is episode number 123, The Olympic Games, Intermediate Level. Neste episódio, vamos aprender o vocabulário relacionado com os Jogos Olímpicos, algumas palavras de múltiplo sentido e os verbos no futuro composto do subjuntivo. In this episode, we are going to learn the vocabulary related to the Olympic Games, some multiple meaning words, and the verbs in the future perfect subjunctive. Jogos Olímpicos de Beijing de 2008. Desde que começaram há mais de 2000 anos, os Jogos Olímpicos têm sido o terreno de competição dos maiores atletas do mundo. Os Jogos Olímpicos de Verão de Beijing de 2008, Jogos da 29ª Olimpíada, foram realizados em Beijing, na China, entre 6 e 24 de agosto de 2008. Um total de 11.028 atletas, provenientes de 204 países, participaram dessa Olimpíada. Ninguém foi tão idolatrado quanto Michael Phelps, Usain Bolt e Yelena Isinbayeva. Michael Phelps reinou nas piscinas do cubo d'água com 8 medalhas de ouro. Usain Bolt brilhou nas pistas do ninho de pássaro com 3 vitórias e Yelena Isinbayeva comoveu o público no pódio do Estádio Olímpico após triunfar mais uma vez no salto com vara. Em comum entre os três, além das medalhas, foi a quebra de recordes na Olimpíada deste ano. O país que ganhou mais medalhas de ouro foi a China, com 51 medalhas, seguido dos Estados Unidos com 36 e a Federação Russa com 23. A razão do sucesso chinês nessas Olimpíadas se deve ao projeto 119. O número 119 é a soma das medalhas de ouro oferecidas em 2000 por um conjunto de modalidades consideradas estratégicas: atletismo, natação, remo, canoagem e vela, por serem fartas em premiações e pouco difundidas na China. Em cada uma delas foram elaborados minuciosos planos de desenvolvimento e atração de atletas com alto potencial. Verdadeiras linhas de montagem foram criadas para destacar os candidatos mais promissores e transformá-los em ganhadores. Mais de 20 treinadores estrangeiros, todos com currículos expressivos de vitórias olímpicas, foram contratados para comandar o projeto. Vocabulário: idolatrado, idolized. Pistas: tracks. Medalhas de ouro, gold medals. Atletismo, athletics. Natação, swimming. Remo, rowing. Canoagem, canoe. E vela, and sailing. Foram elaborados minuciosos planos. Detailed plans were made. Treinadores, coaches. Foram contratados, were hired. Some other words related to the Olympic Games. Outras palavras relacionadas com os Jogos Olímpicos. Team, o time ou a equipe. Member, o membro.
Match, a partida ou o jogo. Player, o jogador. Points, os pontos. Gymnastics, a ginástica. Soccer, o futebol. Verbs, verbos. To fight, lutar. To jump, saltar. To lose, perder. To play, jogar. To run, correr. To win, ganhar. Observação: para mais vocabulário relacionado com os Jogos Olímpicos, ouça o episódio 45. Note: for more vocabulary related to the Olympic Games, please listen to episode 45. Futuro composto do subjuntivo. Future Perfect Subjunctive. É formado pelo futuro do subjuntivo do verbo ter e o particípio passado do verbo principal. It is formed by the future subjunctive of the verb ter and the past participle of the main verb. Indica um fato futuro concluído em relação a outro fato futuro. It indicates a finished future fact in relation to another future fact. Exemplo: eu te ligarei assim que eles tiverem chegado. Traduza para o português. Translating to Portuguese. Only those who have read the book will be able to answer these questions. Só quem tiver lido o livro poderá responder estas perguntas. I will return the book to the library only after I have finished reading it. Devolverei o livro à biblioteca só depois que eu tiver acabado de lê-lo. They will only be able to buy that house when they have sold the apartment. Eles só poderão comprar aquela casa quando tiverem vendido seu apartamento. I will go home as soon as the party has finished. Irei para casa logo que a festa tiver terminado. The students can leave when they have handed in their tests. Os alunos poderão sair quando tiverem entregado o teste. You can only leave the table when you have finished eating all your food. Você só poderá sair da mesa quando tiver comido toda a comida. If she hasn't closed the window, the room will be all dusty. Se ela não tiver fechado a janela, a sala ficará toda empoeirada. They won't find the way if they haven't looked up the guidebook. Eles não encontrarão caminho se não tiverem consultado o guia. Go home as soon as you have finished this report.
Vá para casa assim que tiver terminado este relatório. Palavras de múltiplo sentido. Multiple meaning words. Banco. Você pode depositar este cheque no banco para mim? Meaning instituição financeira. Vamos sentar naquele banco do parque? Meaning assento. Eu estava sentado no banco do bar tomando uma cerveja. Meaning assento. Bater. O coração dele ainda está batendo. Meaning produzir movimento rítmico. Não bata nas crianças. Meaning castigar fisicamente. Bati na porta 2 vezes. Meaning produzir ruído para ser atendido. Favor não bater a porta. Meaning fechar com força. Ele bateu no poste. Meaning ter acidente de trânsito. Você tem que bater o creme antes de fazer o bolo. Meaning agitar fortemente. Traduza para o português. Translating to Portuguese. You can either spend your money or deposit it in a bank. Você pode gastar seu dinheiro ou depositá-lo num banco. I like to sit on the park benches. Gosto de sentar nos bancos do parque. We supply a wide selection of bar stools and kitchen stools. Fornecemos uma seleção ampla de bancos de bar e de cozinha. His heart is still beating. O coração dele ainda está batendo. Don't beat the children. Não bata nas crianças. Didn't you hear it? Você não ouviu? I knocked on your door twice. Bati na sua porta 2 vezes. Please don't slam the door. Por favor, não bata a porta. He crashed his car against a lamppost. Ele bateu com o carro num poste. You have to whip the cream before you make the cake. Você tem que bater o creme antes de fazer o bolo. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podcast is copyrighted 2008.